Então, gente, bom dia a todos. Vou começar com a leitura do texto e em seguida eu peço para alguém continuar. Eu tenho as compras. Publicitários e bancos estão de olho na mesada dos adolescentes. Pais e filhos, quando vão discutir dinheiro, acabam diante de um dilema. O que é melhor? Estabelecer uma mesada fixa ou soltar o dinheiro aos poucos, conforme a necessidade? Esse segundo estilo, que vem crescendo nos dias de hoje, é apelidado de mesada pinga-pinga. Ambos os sistemas têm vantagens e desvantagens. Segundo os especialistas, a principal virtude da mesada fixa é que ela ensina o adolescente a lidar com as próprias finanças, desde cedo. Ela serve como um ensaio para a vida adulta, porque o jovem entende o valor do dinheiro e aprende a administrá-lo. Já a mesada pinga-pinga, por outro lado, estimula no adolescente a iniciativa e a capacidade de argumentar como forma de obter o que quer. Independentemente do estilo, é ponto pacífico que os jovens brasileiros de classe média nunca tiveram tanto dinheiro na mão. E eles consomem mesmo, principalmente roupas. Pesquisa da Fundação de Proteção à Defesa do Consumidor de São Paulo, Procon SP, mostra que eles estão mais preocupados com a estampa que em se divertir. Mesmo os mais pobres gastam muito mais comprando roupa para sair à noite do que na noite em si. Outro dado é que, cada vez mais, os adolescentes dão palpites nos produtos comuns de casa, principalmente na área tecnológica. Há 10 ou 20 anos, o publicitário visava a dona de casa. Lembra Daniel Bárbara, diretor da agência DPZ. Hoje, ele deixou de se preocupar tanto com a mãe e se concentrou de uma vez no filho. É ele quem apita nas marcas da maior parte dos eletrônicos. Os jovens gostam, deixa eu admitir aqui. Os jovens gostam de consumir e sabem o que querem em termos de marcas e produtos. Nada há de errado nisso. Os pais, no entanto, ganharam um problema extra, além de conversar sobre sexo, namoro, drogas e escola, cada vez mais terão de falar com os filhos sobre dinheiro. Deixa eu voltar aqui para a atividade. Então, na próxima página, nós temos aqui a quinta questão. Alguém poderia fazer a leitura? Eu. No final do texto 3, observa-se um alerta aos pais. Além de conversar sobre sexo, namoro, drogas e escola, cada vez mais terão de falar com os filhos sobre dinheiro. Em qual dos 5 mandamentos a que se refere o texto 1? Poderíamos enquadrar o alerta dado no texto 3? Por quê? Deixa eu colocar aqui, página 287. Então, em qual dos 5 mandamentos a que se refere o texto 1, poderíamos enquadrar o alerta dado no texto 3? Por quê? Esse alerta dado sobre os filhos, sobre a questão do consumismo, poderíamos relacionar que mandamento? Gente, observem que os jovens, eles estão apelando para a parte tecnológica, né? Para o consumo de bens tecnológicos. Qual o mandamento? Segundo mandamento. O segundo, o terceiro? Segundo. Por que você acha? Trazendo bem aqui, não profanar a moeda, que é o
E um desrespeitar. O 5 também, eu acho. O 5 fica perfeito, o 5, ó. Prestar culto aos sagrados objetos de consumo. Percorremos aceleradamente o trajeto que conduz da esbeltez física à ostentação pública de celulares, da casa de veraneio ao carro importado, fazendo de conta que nada temos a ver com a dívida social. Então, observem que os adolescentes, eles estão consumindo mais tecnologia e influenciando os pais a consumirem também. Pelo menos na minha casa não era assim, né? Porque na época que eu fui criada, não tinha muita tecnologia. O máximo era o quê? Na época que eu era adolescente, era uma televisão e um DVD. Todo mundo tinha que ter um DVD em casa. Uma televisão e um DVD. Mas com a modernidade, lá em casa começou a ter notebook, celulares melhores, uma coisa ou outra. Eu lembro que sempre o meu irmão que escolhia. Pai, essa televisão é muito top, compre essa. Tipo, a TV lá de casa, eu que escolhi, a TV da casa do meu pai. Eu que escolhi, sabe, pai, eu quero dessa marca, porque ela é melhor, a imagem é melhor. Então, questão de tecnologia, eu que estava influenciando meu pai. E meu irmão em relação a som. Pai, compra esse som aqui, a marca dele é boa, pancada, tá, não sei o quê. Então, em relação à tecnologia, é do mesmo jeito dos celulares dos meus pais. A gente que deu total influência, tanto eu quanto meu irmão. E acredito que vocês também tenham uma certa influência em relação à tecnologia aos seus pais, para com seus pais. Já que muitas vezes eles não entendem tecnologia, não entendem qual é o melhor, quantos gigas, isso, aquilo. Aí vocês dizem, pai, é melhor no 64 gigas, é melhor da marca tal. Normalmente são os jovens que orientam os adultos. Então, segundo o texto 3, essa questão do consumismo está aumentando muito por parte dos jovens. Sexta questão. Outra pessoa, por favor. Guilherme. Guilherme. O microfone quebrou. Então, vamos à sexta. Agora, reescreva os períodos a seguir, retirados do texto 3, substituindo o termo em negrito por uma palavra ou expressão adequada, de forma que o sentido original seja preservado. Faça apenas as alterações necessárias. O que é melhor? Estabelecer uma mesada fixa ou soltar o dinheiro aos poucos, conforme a necessidade? Primeiro parágrafo. O que é melhor? E aí, gente? O que é melhor? Estabelecer uma mesada fixa ou, no lugar de soltar, nós podemos colocar que palavra que continue com o mesmo sentido? Largar. O largar, parece que você está jogando. Uma mais específica. Gente, ponto de participação, viu? Prova de língua portuguesa, dia 7. Só vou dar nota de participação quem está participando. Ouviu, seu Everton? Dar o dinheiro aos Dar, poucos. pode ser, o verbo dar. Fica perfeito. O que é melhor, estabelecer uma mesada fixa ou dar o dinheiro aos poucos? Ou liberar o dinheiro aos poucos? Liberar ou dar fica bem legal.
Sexta questão, letra B. Já a mesada pinga-pinga, por outro lado, estimularia no adolescente a iniciativa e a capacidade de argumentar como forma de obter o que quer. No lugar de pinga-pinga, eu posso colocar que palavra ou quais palavras? Gente, se essa mesada ela é pinga-pinga, é que tipo de mesada? Everton, Guilherme, eu quero que vocês participem. Ruim, mais ou menos. Mesada Pouco a ruim, pouco. pinga-pinga, de pouco a pouco, a mesada dividida, a mesada parcelada, pode ser dividida, parcelada de pouco a pouco. Então, no lugar de pinga-pinga, poderíamos colocar quaisquer dessas expressões. Professora, pode colocar que ela é tecnicamente a prestações? Pode. Ou a mesada que acontece em prestações, você pode colocar também. Letra C, quem vai me responder é o Everton. Aguardo, Everton. Everton? Everton? Everton, se estiver na minha aula ainda, digite ou pelo bate-papo ou ative o microfone. Senão vou ter que dar falta, colocar falta aqui no sistema. Everton? Guilherme? Guilherme? Sim, tudo certo. Obrigado por digitar, Guilherme. Everton não está na aula, certo? Tudo bem. Lucas? Tô aqui. Lucas, lê, por favor, a próxima alternativa. A C, né? Uhum. É ele quem apita nas marcas de maior parte dos eletroeletrônicos. Terceiro parágrafo. Então, ô Lucas, você acha que poderíamos substituir a palavra apita pelo quê? Que teria o mesmo sentido, nesse caso. Quando diz que o jovem é que apita nas marcas de maior parte dos eletrônicos. É realmente o sentido de apitar, de pegar um apito. Posso responder, professora? Deixa o Lucas tentar, se ele não conseguir, você responde. Hein, Lucas? Tá certo. Lucas? Eu não entendi o sentido. Quando ele quis dizer assim, que o jovem é que apita, tipo assim, na casa do Lucas, quem apita o que comprar é ele. Deixa eu falar no sentido de apitar. Fala? Quem fala, quem decide, quem Não escolhe. precisa. Poderíamos colocar esses aí, quem decide, quem escolhe. É ele quem decide, na maior parte das vezes, o que comprar. É ele Também quem quem escolhe. optar, né, professora? É ele quem opta. Pode ser também. É ele que opta. Mário, está com áudio?
Deixa eu ver a hora. Deixa eu admitir logo o André. Com isso, gente, finalizamos a atividade. Deixa eu projetar aqui a tela, Mari, para você começar a ler e tirar logo um print aqui dessa. Gente, lembrando que eu vou enviar o cronograma para Larissa, ainda hoje, porque a prova será no dia... No dia 7. A prova será no dia 7. Então, ainda hoje, enviarei o cronograma para Larissa e semana que vem ela passa para vocês. Deixa eu enviar aqui. 9º ano. Então, gente, na página 288, nós temos a estrutura das palavras, que é o último assunto do livro do 9º ano, ou seja, do ano letivo 2020. Ele tem vários subtópicos, um dos primeiros é esse, mas o assunto em si é o último. Então, a estrutura das palavras. Vocês sabem que as palavras, elas são formadas por partes. Nós temos a parte invariável, que é uma parte chamada de radical. Então, radical normalmente, gente, é a parte que não muda. Por que eu digo normalmente? Porque muitas vezes o radical acaba mudando. Em algumas vezes ele acaba mudando. Porque a palavra é meio que irregular e ele acaba mudando. Isso acontece principalmente em verbos. Como o verbo ser. Eu sou, ele é. Muda totalmente o é. O é um radical totalmente diferente do verbo ser. Então, nós temos o radical e temos também os afixos. Os afixos, eles são formados por duas coisinhas. Prefixos e sufixos. Então, afixo é um conjunto maior e dentro dos afixos nós temos os sufixos e os prefixos. Sufixos são partes que ficam, morfemas, que se ligam ao final da palavra. Os prefixos, como o próprio nome diz, pré, antes da palavra. Então, vamos entender melhor aqui. Observe, crianças, criançada, criancinha. Se vocês observarem, até o N, aqui, ó, até o N, nós temos o radical. Por que não até o C cedilha? Porque se vocês observarem, aqui não muda, ó, aqui também não muda. Mas observem criancinha, muda. Então, radical é normalmente a parte que se repete quando você varia uma palavra, quando você deriva uma palavra. Então, se eu tenho uma palavra derivada, você vai logo começar a observar até onde fica igual. Então, até o N, ó, crian. Crian é radical. E o sas? O sas é um sufixo. Sada, sufixo. Sinha, sufixo. Então, tudo isso é sufixo. Alguém pode fazer a leitura disso aqui? Eu. Nessas palavras, o elemento crian não muda, é invariável. A esse elemento damos o nome de radical. Por esse motivo, o radical serve de base para a formação de outras palavras, que manterão seu sentido básico. Assim, dizemos que o radical é a parte imutável da palavra e contém seu significado básico. Pode continuar. No resto. Uhum. Portanto, para formar algumas palavras, muitas vezes basta apenas acrescentar outros elementos ao radical. Esses elementos que se ligam ao radical para formar palavras são chamados de afixos. Assim como o radical, os afixos também têm significado. Observe. Normal, anormal. Feliz, infeliz. Necessário, desnecessário. Motor, motorista. Atual, atualmente.
Nesses exemplos, as partículas destacadas são os afixos. Como você pode perceber, esses afixos podem ocorrer de duas formas: antes do radical, que são prefixos, ou depois do radical, sufixos. Quanto à formação, as palavras podem ser primitivas ou derivadas, simplesmente compostas. As palavras primitivas não se originaram de outras, exemplo, jardim. As palavras derivadas se originaram de outras, exemplo, jardineiro. As palavras simples têm apenas um radical, exemplo, água. As palavras compostas apresentam mais de um radical, exemplo, aguardente. As palavras que apresentam o mesmo radical são chamadas de cognatas. Cognata. Exemplo, real. Então, ó, como o Mário falou, nós temos, gente, os prefixos, como eu havia dito, e os sufixos. Os prefixos ficam antes da palavra, como aqui a palavra anormal. O que foi acrescentado? Foi um prefixo ao radical. Então, observem que muda totalmente o significado. Uma coisa é o normal, outra coisa é a anormal. Então, esse A, ele nega a normalidade. É não normal. Feliz, infeliz, o contrário de uma pessoa feliz. Necessário, desnecessário. Algo que não é necessário. Motor, motorista. O ista é um sufixo que mostra que é quem conduz esse motor. É a profissão. Atual, atualmente. Então, através de um mente, eu já mudo e crio outra palavra. Então, nós temos as formas que as palavras podem se apresentarem. Então, elas podem ser primitivas, como vocês mesmos viram, os substantivos primitivos, que são aqueles que não se originam de outras palavras, eles são únicos, eles são os primeiros, por isso que vem o nome primitivo, são os primeiros. Como pedra. Agora, a partir de pedra, começaram a surgir outras palavras. Pedreiro, pedreiro, pedregulho, entre outros. Do mesmo jeito de jardim, jardineiro, jardinagem. Então, primitivo, palavra primeira, derivado a palavra que veio da primitiva. E simples, aquele que possui apenas uma palavra composta, aquela que possui duas ou mais palavras. Gente, isso aqui é substantivo. Vocês sabem que nos tipos de substantivos nós temos o simples, composto, primitivo, derivado, abstrato, concreto, entre outros. Então, eu quero que vocês observem que aqui nós estamos retomando a questão do substantivo também. Nós temos também, gente, as palavras cognatas. O que são palavras cognatas? Aquelas que possuem o mesmo radical. Como aqui, real, realizar, realmente, surreal. Cadê o radical? Ó? Real. O radical não é o mesmo? É, em todas elas. Então, podemos dizer que elas são palavras cognatas. Palavras cognatas, porque possuem o mesmo radical. Vou fazer a frequência aqui rapidinho. Abraão. Abraão. Faltou. André. Presente. Antônio. Presente. Everton. Faltou. Guilherme. Heloíse. Presente. Camila. Camila. Lucas. Presente. Luiz Henrique. Mário. Luiz Henrique, Mário, Maíla. Renata. Renata. Maíla. Maíla respondeu. Eu acho que não. E Vitória. Vitória Camille. Respondeu, Maíla. Então, a Renata aqui não está, né?
Gente, então não está participando da aula de língua portuguesa Abraão, Everton, Camila, Luiz Henrique e Renata. Então, vou passar para casa uma atividade bem simples sobre... Professora, eu tô aqui, ó. Professora, eu tô aqui. Que a internet caiu. Valeu, tá. Vitória. Tudo certo. Então, para casa 289, apenas. Para casa apenas a 289. Estão lembrados, né, gente, do trabalho de língua portuguesa para a semana que vem? Uhum. Vou colocar aqui no grupo. Professora, Oi. resenha crítica é só resumir e falar com suas palavras, né? Com as suas palavras, resumir e criticar também, dizer os pontos positivos, pontos negativos, o que você concorda, o que você não concorda. Ah, entendi. Cara, posso falar um negócio rapidinho? Pode sim. Como, por exemplo, essa frase, ela é redundante, não é? Por causa do como e exemplo, não é? Qual? Não, a palavra como, por exemplo, é uma palavra redundante. Se eu for escrever numa redação, como, por exemplo, tal e tal e tal, já vai estar sendo redundante por causa do como, eu acho. Na verdade, Maíla, é muito usual o como, por exemplo. É porque, tipo assim, quando eu digo num texto, está ocasionando muitas doenças, como gripe, dor de cabeça, febre, um exemplo. Quando eu uso como, eu já dou exemplo. Agora, quando eu digo como, por exemplo, se é como, é claro que é um exemplo, entendeu? Então, é desnecessário você usar as duas. Ou como, ou exemplo. É tipo, porque causa várias doenças. Exemplo, gripe, dor de cabeça. Observem que eu posso colocar tanto o exemplo sozinho, quanto o como sozinho. Então, o ideal é usar ou como ou exemplo, mas não os dois atrelados. Está certíssimo o que você falou. Ah, tá, obrigada. Gente, já coloquei no grupo, viu? Só a página 289 para casa. Eu vou finalizar a aula. Eita, para casa. Vou deixar para casa mesmo. Vou finalizar a aula, lembrando que mais tarde nós temos a última aula. Então, na última aula, eu vou tentar adiantar o máximo que eu conseguir, para que a gente consiga colocar esse conteúdo para a prova do dia 7, certo? Então, gente, tchau, tchau, até 11h30.